Terceira rodada Masters 1000 de Cincinnati, João Fonseca versus Christopher O'Connell, australiano de 32 anos que provavelmente você pouco conhece. E esse canal está aqui para dar todas as diretrizes e os caminhos para a vitória do João Fonseca nesse confronto, válido aí pela terceira rodada e que pode encaminhar o João para as oitavas de final, e a gente vai passar todos os detalhes desse jogo, características do jogo do australiano, o que ele fez na carreira, quais são os caminhos para a vitória do Fonseca, é aquele vídeo completo aqui do canal, e eu tenho que pedir a sua inscrição, o seu like e o seu hype, porque o João está aí on fire, disputando um Masters 1000 que será antes do US Open. Eu tenho certeza que o João vai chegar muito embalado no último Grand Slam da temporada, então é isso. Deixa o like e vamos para a vinheta. Jogo que acontece amanhã, terça-feira, ainda sem horário definido enquanto eu gravo esse vídeo, e com favoritismo para o João, obviamente. João, aí a gente colocou 65% de favoritismo. Na minha opinião, esse jogo é menos complicado do que o jogo da rodada passada contra o Botic e Van de Zandschulp, até porque são adversários de níveis diferentes. Esse jogador aí, o Christopher O'Connell, é um cara que nunca foi brilhante na sua carreira, né? A gente vai falar um pouquinho da carreira dele, mas o seu ranking máximo foi 53, e hoje ele é somente o número 129 do ranking. 32 anos, então já tá mais pro final da carreira do que pro início, 1,83 m de altura e ainda sem títulos ATP. Ele é um cara até que tem algumas conquistas a nível Challenger, né? Mas é um cara que realmente não tem muito destaque aí em torneios nível ATP, nenhuma final na carreira. Nos torneios nível Challenger são 7 títulos, inclusive o último há pouco tempo, foi no último torneio dele na grama em Nottingham, no Challenger de Nottingham. Ele tem 7 títulos ao todo, desses 7 títulos, 1 na grama, 4 na quadradura e 2 no saibro. Então, um cara aí que ganhou 2019 2 títulos, 2022 2 títulos, aí um título em 23, um título em 24 e um título em 26. Ele não vive o seu melhor momento na carreira, mas passou pelo quali, né? Ganhou 2 jogos no qualificatório, um jogo, né, no qualificatório, ganhou a estreia contra o Maicak e ganhou do Casper Ruud, né? Mesmo com o Ruud desistindo, é uma grande vitória aí no currículo, então a gente sempre tem que respeitar quando o cara chega embalado, e principalmente num torneio Masters 1000. Uma característica legal, até diferente, né, hoje em dia do Christopher O'Connell, é que ele bate o backhand com uma mão, né? Ele é destro com backhand de uma mão, inclusive isso é o que dá uma característica aí diferenciada para o jogo dele. Ele tem um jogo de muita variação, então ele é um cara que usa muito slice no seu backhand, um cara que sabe subir a rede, é um jogador mais de quadras rápidas, vocês vão ver isso pelos resultados dele principalmente, até porque o estilo de jogo dele é um estilo de muita variação, mas ele não é aquele jogador de troca de bola, aquele jogador saibreiro que fica trocando. Ele é um cara que varia bastante o jogo, é um cara muito inteligente taticamente, né? Então ele costuma utilizar essa variação bem, mas ele não é um jogador de quadra lenta, né? Até porque o seu jogo de rede é de extrema competência. Ele é aquele jogador que voleia muito bem, aliás, seguindo a escola australiana. A diferença dele para os outros tenistas australianos é que ele não é aquele tenista muito sacador, né? Mas ele é um cara realmente com um jogo de rede muito apurado e vai muito bem na grama e tudo mais, até conquistou o título aí recentemente. Como pontos negativos, ele é um jogador que tem baixa potência, tem pouca potência, tá potência de rede, mas na verdade é potência, né? Então, ele tem pouca potência no seu jogo, tem dificuldade em quadras lentas e tem muitos problemas de lesão. Isso foi uma coisa que realmente assombrou a carreira do O'Connell. Ele chegou a ficar mais de ano afastado por causa de lesão, teve fratura por estresse na coluna, teve problemas físicos. Então ele é um cara que convive, infelizmente, né, pro atleta nunca é legal, né, quando o atleta se lesiona muito, mas é o caso dele. Então, como ele vem de uma sequência grande de jogos recentemente, isso pode também impactar no jogo desta terça-feira. E o O'Connell, que nas últimas 52 semanas está ali mais ou menos entre vitórias e derrotas, mas ele jogou pouco jogos nível ATP, né? Ele tem 21 vitórias e 18 derrotas no piso duro, não ganhou no saibro nas últimas 52 semanas, são 6 derrotas, e na grama vai muito bem, 7 derrotas e 7 vitórias e 2 derrotas. Então não ganhou contra a top 10, ganhou uma vez contra a top 20, contra a top 50, 2-4, contra a top 100, 12-15. Então ele é um cara que realmente não performa muito bem contra tenistas
da elite nas últimas 52 semanas, mas como eu sempre falo aqui, tênis é muito momento, e o momento dele é um momento de confiança. Então tem que entrar focado e tem que respeitar sempre, até porque estamos falando de um torneio nível Masters 1000. Chegamos à nota de 64 para o O'Connell, técnica 7, matchup 6, momento 5, experiência 8. O matchup é um encontro de estilos, né? Como o jogo dele encaixa com o jogo do João. E por que a gente colocou nota 6? Porque é um encaixe perigoso. Ele é aquele tenista que varia muito o jogo e que normalmente esses tenistas, jogadores agressivos, têm dificuldade, que é o caso do João. O João é um jogador agressivo. Então quando ele pega um tenista que dá pouco ritmo para ele tende a ter dificuldades. Eu vou dar um exemplo pro bem e um exemplo pro mal. Por exemplo, o Casper Ruud é um cara que dá ritmo de jogo. O João ganhou as duas do Casper Ruud. Por quê? Porque na troca de bola, o João vai pegando o ritmo, vai pegando a velocidade, ele costuma se dar melhor em partidas assim. Contra tenistas que variam o jogo, o João já tem bem mais dificuldade. Por exemplo, o Jack Draper é um cara de variação de jogo, né? Um cara que é completo, mas que sabe variar, ele angula bem bola, joga bola alta, de repente vai pra rede. Esse estilo dificulta muito o jogo pro João, e o João, por exemplo, perdeu as duas para ele. Significa que o cara que varia o jogo vai ganhar do João? Obviamente não, mas isso é um fator aí que dificulta pro João, né? Ele realmente joga melhor com jogadores que dão ritmo, até contra grandes sacadores, né? Tava até comentando no nosso clube de membros, que o João, ele é um cara que normalmente ele tem dificuldade contra caras que devolvem muito bem o saque, né? Ele vem tendo essa dificuldade, né? Então, são alguns pontos aí que nenhum tenista é perfeito e tem os pontos positivos e pontos negativos. Não acho que isso seja um grande problema, acho que o João é bem favorito para essa partida, né? Acho que até as bets aí vão dar até mais porcentagem de favoritismo, a gente foi até mais conservador aqui, mas o tênis tem que ser jogado dentro de quadra, né? É um cara experiente aí, vocês viram a nota dele de experiência 8, é um cara que vai usar a variação muito, então ele vai ficar jogando slice, vai tentar fazer o jogo de rede. O João, normalmente nesse jogo de rede, ele também tem mais dificuldade, o tênis sobe muito a rede. Então é um matchup aí que tem que ficar atento, né? Não acho que seja, mais uma vez, um grande problema. E o caminho para a vitória tá em um João ter um jogo de inteligência, né? Agressividade, mas não tanta agressividade. O O'Connell é um tenista que tem problema com tenistas agressivos. Ele é um cara que tem uma boa movimentação e tal, mas quando o tenista é muito agressivo, costuma ser problema pro O'Connell. Então acho que o João tem que ser agressivo sim, mas tomar alguns cuidados, né? Essa quadra de Cincinnati, os próprios tenistas estão falando que ela está mais rápido do que eles esperavam, né? A gente teve um Masters de Montreal e a gente falou aqui, ó, é um piso duro lento. Não é o caso de Cincinnati. Cincinnati está se mostrando um piso duro rápido. Inclusive algumas quadras até com o kick da bola meio diferente, tal. O próprio João falou isso em entrevista. Então, é uma quadra mais rápida. Quadra mais rápida é bom para o O'Connell nesse cenário aí. Então o João tem que ficar atento, mas acredito que tem todas as condições aí de fazer um grande jogo. E eu quero a sua opinião. Deixa aí nos comentários se você acha que o João vai ganhar. Deixa o like, deixa o hype e pós-jogo é aqui no canal, no Auge das Quadras. Nos vemos lá, hein? Boa sorte pro João. Até a próxima. Até mais.